Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de atualidades, né? Lembrando a todos, né, que o propósito dessa disciplina, que nós já ministramos há cerca de 8 anos no SESC, tem como propósito inteirar, né, o aluno, ah, no sentido dele compreender, né, as ocorrências no mundo, né, no campo da política externa, da cultura mundial e também da vida nacional, tá? No campo da política, no campo das manifestações sociais, no campo das transformações da sociedade. Mas, enfim, o propósito é fazer com que o aluno, ao se inteirar com a realidade que ele vive, seja nacional, seja a internacional, ele tenha, né, um suporte, um substrato, né, para que ele possa desenvolver a sua produção redacional, né, ele possa também, inteirado à realidade, né, ele possa compreender melhor o mundo, ele possa ser um cidadão consciente, né? Então, é esse, né? Esse é o propósito dessa aula, tá ok? Bom, essa aula será postada imediatamente no dia de hoje. E era para ser postada um pouco mais cedo, mas eu tive a perda de energia aqui no apartamento, né? Então, nós vamos começar a partir de agora, ok? Bom, vamos compartilhar aqui, né? O que temos. Vou acionar o som. Então, vamos que vamos, né? Bom, eu troquei aqui, só um momentinho. Pá, pá, pá. Tá. O que temos aqui, pessoal, o caso. Nós vamos trabalhar hoje o caso do deputado federal Daniel Silveira, né? É, foi expedida uma prisão em flagrante ao deputado Daniel Silveira, né? Por conta de um vídeo que ele postou na internet. É, de certa forma, direcionando, né, críticas, agressões, né, à instituição do STF, assim como também, especificamente, a alguns ministros da corte, né? Para quem não se lembra, o STF é o Supremo Tribunal Federal, tá? Na estrutura do Poder Judiciário no Brasil, é a nossa mais alta corte, tá ok? E a função do STF, pela própria Constituição, a função do STF é guardar a Constituição, tá? Interpretar quando necessária, quando provocada, né? O STF interpreta a Constituição, mas, ao mesmo tempo, ele resguarda o cumprimento da Constituição. Só lembrando também que o STF é composto por 11 juízes, 11 ministros, né? 11 ministros da corte, ok? Tem sempre que ser composição ímpar, né? Porque muitas decisões vão a plenário, né? Então, não pode ocorrer um empate, né? Tá, ok? Então, tem que ter número ímpar, para sempre ter uma decisão sim ou não a alguma temática. Bom, o que acontece, pessoal? O Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, tá? Ele é do PSL, do partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. O PSL, ele faz parte do PSL, mas o PSL, o partido do qual o presidente começou o seu mandato, hoje o presidente da República está sem partido, né? Ele rompe com o PSL, e o Daniel Silveira continua nos quadros do partido, né? Mas em tensão com o presidente do partido, tá ok? Então, a saída do presidente Bolsonaro do PSL meio que implodiu o partido, dividiu o partido, né? Você tem o grupo dos apoiadores ao governo, né? O que a gente poderia chamar de um grupo bolsonarista dentro do PSL, e aqueles do PSL que se opõem, de certa forma, a esse grupo, tá? Então, há uma tensão dentro do PSL. Bom, o que foi que aconteceu, né?
O deputado federal Daniel Silveira, que tem formação militar, ele compôs os quadros da PM do Rio de Janeiro por alguns anos. Ele foi eleito, né, com uma grande expressão de votos, se eu não me engano, mais de 31 ou 32 mil votos, né, muita coisa. E ele compõe a bancada do PSL na Câmara Federal. E é um defensor árduo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Bom, mas o que acontece? No dia 16 de fevereiro, né, portanto, na terça-feira, o que acontece? O Daniel Silveira, ele postou durante o dia, ele postou um vídeo de 19 minutos e 9 segundos, um vídeo que eu assisti pedaços desse vídeo, confesso, né? É um vídeo que tem um teor agressivo, né? Em alguns momentos, né? Usa de palavrões mesmo, né? É um vídeo que ele nomeia ministros do STF, faz algumas acusações a eles, né? E, e ataca também a instituição do STF, tá? Ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele meio que faz uma apologia, né? Não muito bem claramente, mas ele faz uma apologia ao ato institucional número 5, chamado AI-5, né? Que foi o ato institucional mais duro do regime militar, né? Que praticamente fechou o país, fechou o Congresso Nacional, suspendeu o habeas corpus, né? Criou a censura prévia, né? Começou aí uma grande onda de perseguições políticas a oponentes do regime militar. Então, foi, de fato, o AI-5, o ato institucional mais duro, em 1968, no dia 13 de dezembro. Bom, mas, enfim, um vídeo pesado, né? O deputado Daniel Silveira usou, né? Vamos assim dizer, da sua liberdade de expressão. Mas aí que está, né? Até que ponto a gente pode usar da liberdade de expressão? A quais os limites da liberdade de expressão? Essa é uma discussão que se faz, tá? Bom, então eu fiz essa introdução. Eu vou agora, pessoal, eu vou agora compartilhar com vocês um pequeno vídeo, né? No momento em que foi decretada a prisão em flagrante, né? Pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Do STF. Então, vamos lá. Breaking News, CNN. Nós interrompemos a transmissão da sabatina do presidente americano Joe Biden para informar que a Polícia Federal está, neste momento, na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Daniel Silveira divulgou mais cedo nas suas redes sociais um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, além de fazer apologia ao AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar. Aqui no telefone eu tenho o texto do documento expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz num trecho: as manifestações do parlamentar Daniel Silveira por meio das redes sociais revelam-se gravíssimas, pois não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judiciatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito. Nesse vídeo, o deputado federal Daniel Silveira exerce o chamado discurso do ódio. Ele atacou ministros do Supremo com xingamentos, agressões, acusações, fez inclusive apologia a agressões a esses ministros. Há cerca de meia hora, ele lançou nas redes sociais o seguinte texto: Polícia Federal na minha casa, com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. É importante lembrar que o deputado Daniel Silveira já é investigado no Supremo Tribunal Federal, dentro daquele inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Então, repetindo que a Polícia Federal está, neste momento, na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, cumprindo um mandado de prisão que foi expedido pelo ministro do Supremo
Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O vídeo, ele aparentemente já foi apagado das redes sociais, apesar de Daniel Silveira defender que estava exercendo o seu direito de lançar esse vídeo expondo o que ele chamava de verdades. Repetindo, de acordo com as informações, o vídeo continha discurso do ódio com ataques, xingamentos, agressões, acusações e apologia a agressões. Aí está o vídeo, em respeito a você que nos assiste, não vamos exibir o áudio desse vídeo, onde o deputado federal Daniel Silveira faz essas agressões, acusações, xinga ministros do Supremo, cita nominalmente Edson Fachin, cita nominalmente Gilmar Mendes, cita nominalmente o ministro Barroso, todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele cita, xinga, agride e faz apologia a que a população agrida esses ministros pelas informações que nos chegam. E ele, como já estava sendo investigado no Supremo, nesse inquérito que apura o financiamento, a organização dos atos antidemocráticos, por isso foi emitido esse mandado de prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal já está na casa do deputado, como ele mesmo lançou nas suas redes sociais, Polícia Federal na minha casa, com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Até agora, ele não lançou nenhuma outra mensagem, possivelmente já deve estar preso. Nós vamos continuar acompanhando essas informações, assim que nós tivermos outras informações sobre a saída dele de sua casa, ele sendo enviado para alguma carceragem da Polícia Federal, nós vamos voltar com essas informações. A informação que nós temos é que a Polícia Federal ainda está na casa do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, cumprindo esse mandado emitido pelo ministro Alexandre de Moraes. Repetindo que nós estamos repetindo o vídeo, que é um vídeo... Qual é a duração desse vídeo? Não sei se nós... Tem quase 20 minutos de duração esse vídeo, onde repetidamente ele lança acusações, agressões, incita a violência. Isso talvez seja um ponto bem grave dessa questão. Ele incita a violência, ele faz apologia a agressões aos ministros do Supremo Tribunal Federal, citando nominalmente os ministros. Em respeito ao nosso público e para não repetir essas agressões, nós não estamos transmitindo o áudio, o som desse vídeo divulgado hoje pelo deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Por tudo isso, e claro, por também ele ser investigado pelo Supremo no inquérito que apura financiamento, organização dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes teria emitido esse mandado de prisão. É um mandado relativamente longo, tem várias páginas aqui, mas o ponto principal seria esse que eu li no começo dessa transmissão. As manifestações por meio das redes sociais revelam-se gravíssimas, pois atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Bom, pessoal, então, retomando aqui os slides, vamos tentar entender, né, por que o deputado, da onde ele começa, né, por que ele lança essa fúria, né, contra o STF, a instituição, né, e também alguns ministros, né. Tudo começa, pessoal, e aqui eu vou fazer uma cronologia, mais ou menos, né, para a gente entender. Deixa eu ampliar aqui. Pois então, aqui está, na figura aqui, é o deputado Daniel Silveira, tá? Bom, mas vamos que vamos. O primeiro ato, ó, cronologia envolvendo o caso da prisão do deputado, né? O primeiro ato, né? O que acontece, pessoal? O general Eduardo Vilas Boas, na véspera, lá em 2018, né? Portanto, há 3 anos atrás, o general Eduardo Vilas Boas, no seu Twitter, tá? Ele, um dia antes do STF, né, decidir pelo habeas corpus ou não, tá? Em aceitar ou não o habeas corpus do Lula. O presidente Lula, que já tinha sido
condenado em segunda instância, né? A defesa do presidente Lula requisitou ao Supremo Tribunal Federal o habeas corpus, para ele não ser preso, né? Então, um dia antes, o general Eduardo Vilas-Boas, né, no seu Twitter, né, ele expressou, né, da seguinte maneira: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem e de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz e à democracia, tá? Sem problema algum, né? A fala aqui do general é no sentido de que existia uma comoção nacional, popular, né, contra a impunidade, né? Na época, o ministro Celso de Mello, né, se teve alguns que interpretaram que o general estava dando uma sinalização ao STF, que o STF teria, né, que recusar o habeas corpus do ex-presidente Lula, mas, na época, houve uma resposta do ministro Celso de Mello, né, que hoje já não está mais no STF, da seguinte maneira: o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa o limite intransponível a que se deve submeter os agentes do Estado. Ficou nisso, parou por aí, tá? Parou por aí. Bom, o segundo ato, pessoal, isso lá em 2018, né? Repito, na véspera do STF, do plenário, votar o pedido de habeas corpus da defesa do presidente Lula, né, para que ele não fosse preso. E terminou o plenário confirmando a prisão do Lula em segunda instância, a prisão do Lula, né? Que acontece? Se eu não me engano, o placar foi apertado, foi 6-5, né? Mas o Lula foi preso, todo mundo sabe disso. Bom, resultado: o segundo momento já vai se fazer agora no mês de fevereiro desse ano, né? Quando o mesmo general, o general Vilas-Boas, ele parece que publicou um livro, tá? Onde ele conta, né, mais ou menos o que foi que o levou, né, a expressar no Twitter lá em 2018, né? Então, nada muito grave, ele simplesmente comentou, né? Aí o ministro Edson Fachin, né, possivelmente interpretou que, na época, houve uma certa pressão do general Eduardo Vilas-Boas. Então, o ministro Edson Fachin teria divulgado uma nota, né, em que dizia ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Tranquilo? Bom, e aí o que temos, né? No dia 16 de fevereiro, tá? Na terça-feira passada, o deputado federal Daniel Silveira publicou na internet, né, esse vídeo, 19 minutos e 9 segundos, né? Um vídeo longo, tá? Onde ele fala, ele critica o STF, a instituição, ele critica alguns ministros ali, ele chega a citar nomes, né? Citar nomes. Bom, e a coisa foi interpretada como muito grave, né? De fato, o vídeo tem palavrões e tal, né? E o ministro Alexandre de Moraes, então, expediu, tá, uma prisão em flagrante, né, para ser cumprida pela Polícia Federal. Foi quando, vocês viram aí na reportagem, né, o deputado Daniel Silveira foi surpreendido no final da noite de terça-feira pela Polícia Federal em sua casa, que o levou para a sede da Polícia Federal. Ali ele ficou preso e depois ele foi levado para o quartel da PM, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tá? Bom, logo em seguida, o Procurador-Geral da República também, né, fez a provocação, também, como se fala, garantiu essa prisão. Bom, e aí nós vamos ter o quê, pessoal? No dia seguinte, tá? No dia 17 de fevereiro, o plenário do STF, os 11 deputados,
tá? Desculpa, os 11 ministros, né, foram chamados para dizer sim ou não a essa prisão em flagrante do deputado, tá? Resultado, o placar foi os 11, né? Foi unanimidade de que a prisão deveria ser continuada, né? Continuada. Inclusive com o voto do ministro mais novo na casa, né? O ministro Cássio, que foi um ministro recentemente indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Até ele mesmo votou pela continuidade da prisão. A questão não é essa. O STF transferiu, então, o caso, tá, para a Casa Legislativa que pertence ao deputado Daniel Silveira, que, no caso, é a Câmara Federal. Né? É a Câmara Federal. Quer dizer, passou a batata quente para a Câmara Federal, que é o órgão que vai decidir os destinos, sim, do deputado, né? Porque ele é membro dessa casa. Tranquilo? Bom, então está aqui, né? Está bem esquematizado a sequência, né? Bom, e o que temos, pessoal? Aí fica a pergunta, né? A prisão do deputado Daniel Silveira, qual deve ser o posicionamento do presidente da casa, Arthur Lira, na primeira crise de sua gestão? Lembra que na aula passada, né, eu falei da eleição de renovação da presidência da mesa da Câmara Federal, que o deputado Arthur Lira, né, do PL de Alagoas, ele ganha o pleito. Né? Então, ele é o presidente da Câmara Federal. Quer dizer, na primeira semana de sua gestão, vamos assim dizer, ele já pega esse problema para resolver. Né? E aí que está, pessoal, fica a grande pergunta, né? O que a Câmara Federal, tá, vai decidir sobre os destinos da prisão, né? Ou até do mandato do presidente, do deputado, né? A gente não sabe ao certo até onde isso pode ir, né? Mas acontece que hoje, né, no dia de hoje, sexta-feira, às 5 horas da tarde, a Câmara Federal vai fazer uma votação, tá? Deputados, alguns que vão estar presencial, eles vão votar, e os deputados que estão nos seus estados, tá ok? De forma online, vão fazer a votação. O que temos, né? O que temos é que a relatora é uma goiana, né? A deputada Magda Molfato. Ela houve uma decisão para que ela fosse a relatora. Não se sabe ao certo, com certeza, qual vai ser o posicionamento dela, tá? Se ela vai ela vai se posicionar pela continuidade da prisão do deputado, ou se vai, como relatora, se posicionar pela revogação da prisão, tá? E a cassação do mandato, né? A cassação do mandato do deputado vai depender de muita coisa, né? Tem que passar por uma comissão de ética, tudo, né? Isso é uma coisa bem posterior. Mas nesse atual momento, tá? No dia de hoje, às 5 horas da tarde, nós vamos ter uma votação na Câmara Federal, né? Bom, e aí, pessoal, como é que fica essa votação? É o seguinte, para continuar a prisão, 257 votos a favor da continuidade da prisão. Tá? Dos 513 deputados da casa, tá? 257 votos têm que ser favorável à continuidade da prisão. Caso isso não ocorra, revoga-se a prisão. Tá? A Câmara Federal, que é a casa legislativa do deputado, é que vai decidir se essa prisão, tá, vai continuar ou se ela vai ser interrompida. Tranquilo isso? Bom, só um detalhe, pessoal. O deputado Daniel Silveira, ele... Deixa eu ver aqui. Tá. Ele faz parte também das investigações, tá? De 2 inquéritos. O inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Tá? Então, o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do STF, tá? decide
depois do vídeo, né, depois que viram o vídeo, né, o STF praticamente todo mundo viu o vídeo, achou muito grave e decretou essa prisão em flagrante, né, inafiançável, né, aquela prisão que não basta você pagar, né, e responder em liberdade, não, inafiançável, mas a Câmara Federal, que é a casa legislativa do deputado, é que vai decidir se essa prisão deve ser continuada ou pela soltura dele, né? Ou se a prisão deve ser interrompida. Tranquilo? Então, é isso, né? Bom, agora nós vamos ter, como eu falei para vocês, na aula passada ficou um beiço de pulga, né? Um pouquinho para eu explicar das relações entre o Brasil e o novo governo norte-americano do Biden, né? O Joe Biden ganha as eleições, o presidente Bolsonaro não escondia sua preferência ao Trump, né, que perdeu as eleições. O presidente Bolsonaro demorou para fazer o reconhecimento, né, da vitória eleitoral do Biden, né? Bom, mas eu cheguei a comentar alguns desdobramentos disso na aula passada, e eu queria só completar, não deu tempo na aula passada, na gravação, mas nós temos, inclusive, algumas novidades, né? E novidades relativamente boas, né? Anteontem, o nosso ministro das Relações Exteriores, né, teve a iniciativa, isso é importante, de entrar em um canal de interlocução, de diálogo, né, com a diplomacia externa do novo governo Biden, né? E foi bem recepcionado, né? Houve uma conversa, foi na quinta-feira, foi no dia de ontem, né? Houve uma conversa entre o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, tá? Com o secretário de Estado, Antony Blinken, né? Que é da diplomacia o mais importante, o Departamento de Estado, né? Então, ficaram muito tempo, foi uma conversa por telefone, né? Mas tudo indica, segundo os interlocutores, foi proveitosa, né? Ou seja, o presidente democrata Biden, tá? E seu corpo diplomático, né? Não demonstraram nenhum tipo de revanchismo. O que eu falo revanchismo, né? Porque durante a campanha, né, o Brasil se posicionou do lado do candidato republicano, né? Então, isso é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque os Estados Unidos, pessoal, eles são os segundos maiores parceiros que o Brasil tem no plano comercial. Tá? O Brasil vende muito para os Estados Unidos e compra muito dos Estados Unidos também. Então, é o segundo país, né? O primeiro é a China, onde, né, nosso principal parceiro. O segundo são os Estados Unidos. Terceiro vem a Argentina, vizinha aqui no Mercosul. Tá? Então, é importante, sim, para o governo do presidente Bolsonaro manter essas relações amistosas, né? Mesmo porque é de interesse econômico comercial para o país. Tá, ok? Bom, e segundo os interlocutores, dessa conversa entre o Ernesto Araújo e o Antony Blinken, nós vamos ter, a pauta foi a agenda bilateral, né? Ou seja, a cooperação comercial entre os dois países, né? Foi falado também da questão da preservação ambiental. O governo Biden vai cobrar muito isso do governo brasileiro, sem sombra de dúvida, tá? E um fato interessante, né? Há a impressão de que o presidente Biden vai convidar o presidente Bolsonaro a participar, a fazer presença, né, na próxima cúpula sobre as mudanças climáticas que os Estados Unidos vão organizar para o dia 23 de abril próximo agora. Tá? Então, é uma notícia boa, né, de aproximação, tá, entre o governo brasileiro e o novo governo dos Estados Unidos, ok? Bom, e ainda sobre as relações exteriores do Brasil, o almirante Flávio Rocha, né, foi
viajou até a China e também a Argentina, repito, são parceiros importantes nossos, não só no campo diplomático, mas no campo comercial, mas não o ministro Araújo, né? O Ernesto Araújo, por conta de que não, o clima não está muito bom entre o Ernesto Araújo, né, e a China, por conta dele ter confirmado algumas palavras do filho do presidente em relação à China, né? Então, quem fez bem esse papel foi o almirante, né, Flávio Rocha. Então, pessoal, o noticiário por hoje é esse, tá? No final dessa tarde, se vocês puderem acompanhar, tá, pessoal? Nós vamos ter, então, a Câmara Federal, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, nós vamos ter a votação se a prisão do deputado federal Daniel Silveira continua, né? Ou se ela é interrompida, tá ok? Gente, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e vamos que vamos.